E aí, galera, seja bem-vindo ao segundo programa Segredos do Santuário. Como é que foi sua semana? Sua semana foi triste? Sua semana foi alegre? Foi abençoada? Bom, estamos aqui juntos novamente para estudar sobre a palavra de Deus, para estudar sobre o santuário, não é mesmo, Conceição? É isso aí. Alguma dúvida a respeito do que foi estudado até agora? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma. Na vez passada nós estudamos sobre a constituição geral do santuário, estudamos também sobre o pátio, mas e por dentro dele? Então, hoje eu vou dar a você um privilégio que os antigos israelitas não tinham, que é entrar dentro dessa tenda e ver o que acontecia lá dentro, o que tinha lá dentro, melhor dizendo. E mais, nós vamos entrar no Santíssimo, algo que só o sumo sacerdote podia fazer, e assim mesmo, uma vez ao ano. Mas antes, Conceição, vamos fazer uma oração, porque eu também quero entrar no santuário junto com o pessoal de casa, mas vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar nosso estudo, tá bom? Ok. Querido Pai, agradecidos a Ti somos porque temos essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Queira dirigir esse estudo e estar conosco, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Conceição, tem algum texto da Bíblia falando especificamente sobre a constituição dentro do santuário ou alguma coisa sobre como se deveria ser feito o santuário por dentro? Tem sim. Tem vários textos. Aliás, nós vamos retornar ao Êxodo 25, que é o capítulo que fala sobre a construção do santuário. A gente viu na semana passada, Êxodo 25:8, quando Deus manda construir o santuário. E a partir do versículo 10, está descrevendo tudo que teria que ter aqui dentro. Tem a construção da arca, do propiciatório, da mesa, do candelabro. E é isso que nós vamos ver agora dentro deste santuário que foi ordenado por Deus para que Moisés construísse. Primeiramente, vamos falar dessa cortina. Para separar um compartimento do outro, havia uma cortina toda bordada em fios de ouro com figuras de anjos. Essa cortina, ela separava o primeiro compartimento do segundo e somente uma vez por ano era permitido o sumo sacerdote entrar nesse segundo compartimento. Mas voltando ao primeiro, havia aqui, no lado norte, uma mesa. Essa mesa era de madeira de acácia, toda recoberta de ouro. Havia sobre essa mesa 12 pães, 6 de cada lado, representando cada tribo de Israel, um para cada tribo. Nessa mesa, era o que se chamava pães da proposição ou os pães da presença, significava o cuidado que Deus tinha com o povo de Israel. Deus alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, e aqui, nesse simbolismo, estava mostrando a promessa de Deus que iria sustentar Israel e, ao mesmo tempo, a necessidade que Israel tinha de Deus. A promessa de Deus diante do povo e a necessidade do povo diante de Deus. E, ao mesmo tempo, pão da vida que desceu do céu. Jesus é o nosso pão da vida. Jesus é o nosso alimento espiritual. Aqui, mais ao lado, vem o altar de incenso. Nesse altar de incenso, nenhum holocausto era oferecido aqui. Somente incenso, daí o nome. Ele era feito também de madeira de acácia e recoberto de ouro. Toda vez que um sacrifício era oferecido aqui, um outro sacerdote entrava e oferecia o incenso. Ele se ajoelhava e, junto com o incenso que subia aos céus, ele levava as orações do povo de Israel até Deus também. E uma fumaça cobria todo esse recinto aqui. Nessa parte aqui ao sul, ficava o candelabro. Esse candelabro era a única peça desse compartimento toda feita em ouro. Não havia nada de madeira nele. Havia 3 braços desse lado, 3 do outro e uma no centro. Ao todo, entre todos os ornamentos, flores de romã, amêndoas, havia cerca de 70 ornamentos. Havia também 70 anciãos, Jesus tinha 70 discípulos. Tudo era também um simbolismo. Esses recipientes, vamos dizer assim, eram em formato de amêndoas. E dentro deles havia o azeite símbolo do Espírito Santo. E essas lâmpadas deveriam permanecer acesas constantemente. Elas nunca deveriam ser apagadas. Toda vez que o sacerdote entrava para queimar incenso, ele verificava se o azeite era suficiente e verificava também se as lâmpadas estavam acesas. E essa era a única lâmpada, a única luz que estava presente dentro do santuário. Jesus é a luz do mundo.
o Espírito Santo nos ilumina para chegar a Jesus, que é a nossa salvação. De maneira geral, a vida do cristão deveria ser passada dentro desse lugar santo, alimentados pelo pão da vida, iluminados pelo Espírito Santo e em constante oração. E aqui, então, é uma vida devocional que acontecia a cada manhã e a cada tarde. Agora nós vamos ver o que havia dentro desse segundo templo. Vamos abrir a cortina, algo que os israelitas só imaginavam, já que eles não tinham acesso aqui. Somente o sumo sacerdote, volta a dizer. Abrindo aqui, nós temos a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Porque dentro dela estava a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que era os 10 mandamentos. Quando Moisés subiu ao monte, Deus escreveu com a sua própria mão, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. A lei eterna de Deus, a lei que não muda, imutável. E como lembrança dessa aliança que Deus fez com o seu povo, Deus mandou que colocasse dentro da arca. Ainda dentro da arca havia uma porção do maná, também lembrando o milagre do maná caindo a cada manhã para o povo de Israel. Esse maná caía de domingo até sexta. No sábado, ele não caía. O povo de Israel tinha que recolher na sexta-feira em dobro, com provisão para o sábado, visto que o sábado era o dia de descanso e o povo deveria observá-lo conforme Deus ordenara no 4º mandamento. E aqui havia a vara de Arão que floresceu. Houve um tempo em que os príncipes de Israel começaram a questionar o sacerdócio de Arão. E Deus, então, mandou que cada príncipe pegasse o seu cajado e deixasse no lugar santo. E o cajado que florescesse seria o cajado que florescesse, o dono dele seria o sacerdote. E, para surpresa daqueles que estavam questionando, criticando, a vara seca, aquele cajado seco, floresceu, mostrando a aprovação de Deus sobre Arão, mostrando que Arão seria o sacerdote que Deus havia escolhido para oficiar aqui dentro do tabernáculo. Em cima da arca, nós temos uma tampa, toda feita de ouro, e essa tampa é chamada por apóstolo Paulo de propiciatório. E ele fala além, ele fala que Jesus é o nosso propiciatório. Então, aqui também está a presença de Jesus. E em cima do propiciatório, a presença de Deus, que refletida, simbolizado por essa luz forte que estava em cima do propiciatório. Isso aqui é algo fantástico, é sensacional. Vejam vocês, aqui uma lei que condena, uma lei que exige que a justiça seja feita. Nós, seres humanos, por nós mesmos, somos incapazes de cumprir essa lei. Mas em cima da lei, alguém que cumpriu a lei por nós. Jesus Cristo, que se fez portador do pecado, que cumpriu toda a lei no nosso lugar. E aqui também se cumpre o que está em Salmo 85:10. A justiça e a misericórdia se beijaram. Ou seja, em Jesus nós encontramos a nossa paz. Em Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados. E em Jesus nós encontramos também aquele que cumpriu a lei por nós e que nos dá o caminho para a salvação. Em cima do propiciatório havia uma luz muito forte, que era a própria presença de Deus, chamada Shekinah. E ao redor dela, ao lado, 2 querubins, também feitos de ouro maciço, e eles tinham uma asa estendida para cima, outra para baixo, e olhando reverentemente para a presença de Deus, mostrando a reverência com que os anjos também mostram para o trono, para a arca de Deus. Um fato interessante, que essa luz, muitas vezes ela era muito forte, e apesar da cortina que separava o Santíssimo do Santo, muitas vezes ela chegava a esse primeiro compartimento. E era interessante que o sacerdote que estava aqui oferecendo incenso nessa primeira parte, ele era ofuscado por essa luz. E ele se ajoelhava, e era uma experiência tão gratificante, era uma experiência tão única, que ele jamais esquecia esse momento que ele passou na presença de Deus. Que ele viu, ele sentiu a glória de Deus, e ele saía dali enriquecido por ter presenciado, ainda que de longe,
a glória do nosso Deus. Conceição, que fantástico é saber que Deus quer e ainda quis no passado, ainda continua querendo estar conosco em todos os momentos, como estava ali no santuário, né? É verdade. Deus estava presente em todos os aspectos na pessoa de Jesus. Nos pães, no candelabro, no altar de incenso, os anjos aqui também representando o céu, o cuidado que os anjos têm para conosco. Deus, do outro lado. Enfim, em todo o santuário, Jesus estava presente. Ficou alguma dúvida, Sudal? Olha, para mim não ficou nenhuma dúvida. E para você em casa, tem alguma dúvida, algum questionamento? Já sabe, se você tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, jacentralvv@gmail.com. Não esqueça. E pode também colocar aqui embaixo, se inscreve no canal do JA Central VV e escreve aqui embaixo a sua dúvida, seu questionamento. Mas, Conceição, vamos terminar agora o nosso estudo com uma oração? Vamos. Então vamos orar. Querido Senhor, obrigado porque Tu continua querendo estar conosco, Senhor, em todos os momentos. Pedimos que esteja com os nossos amigos que estão vendo esses vídeos e que Teu Santo Espírito possa habitar na vida deles, Senhor. É o que lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.